crianças, preparados para a nossa segunda aula, né? Nosso segundo momento é aula agora de história e com o conteúdo vai ser falando sobre o quê? A família ao longo do tempo. A família ao longo do tempo. Esse é o nosso tema hoje, tá? Então, o que quer dizer isso? A família ao longo do tempo. Quer dizer o quê? Que muitos e muitos anos atrás, a família, ela já existia, não é? Ela já existia, essa família. A nossa família, ela vem de muitos e muitos anos atrás. Então, sempre existiu a família, né? Começando pelo pai, mãe, depois vem os filhos. E assim a família, ela vai se reproduzindo e ficando cada vez maior. E será que a família, as famílias, elas sempre foram iguais, crianças? Vocês acham que toda família é igual também? Será que os antepassados, há muitos e muitos anos lá atrás, há séculos de anos lá atrás, será que a família, era igual às famílias de hoje? Nós acreditamos que não, é? Com certeza muita coisa mudou. Muita coisa mudou mesmo. Eu gostaria que vocês abrissem um livro de vocês de história, o livro didático, aí na página 22. Eu vou fazer uma leitura, certo? E aí eu vou comentando à medida que formos lendo, eu vou comentando cada partezinha. Eu gostaria que vocês abrissem o livro aí na página 22. Eu vou ler essa primeira parte aqui e eu gostaria que vocês seguissem. Então eu falo sobre ela. Depois leio essa e depois essa daqui, depois na página 23, certo? É um textinho um pouco longo, mas eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, observasse também, ouvisse direitinho, certo? Porque vocês depois irão fazer uma atividade, vocês irão realizar uma atividadezinha. Então, vocês precisam ouvir, não é? Acompanhar o texto. Quem conseguir ler, pode me seguir. Quem não sabe ler ainda direito, vai ouvir, procurar prestar atenção, tá certo? Porque depois vocês irão responder as atividades, vocês precisam conhecer, saber as questões que vocês irão responder. Então, vocês ouvindo, então seguindo a leitura, vai ser mais fácil, tá, crianças? Então, vamos lá comigo? Diz o seguinte: a família ao longo do tempo. Diversão de sobra. As crianças indígenas aprendem brincando e elas brincam muito. Peão, peteca, dobradura, corrida e jogos na água são algumas das diversões mais comuns, além dos brinquedos fabricados nas cidades, que também têm seu espaço. Então, as crianças, parando aí um pouquinho, né, nesse parágrafo aí, as crianças indígenas, vocês sabem que o Brasil, os primeiros habitantes do Brasil foram quem? Foram os índios, né? São os índios. Eles foram os primeiros habitantes. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam. E vocês sabem que nas aldeias existem muitas crianças. E as crianças de lá, elas aprendem brincando. Elas aprendem brincando. Elas aprendem a pescar brincando. Elas aprendem a caçar brincando. Elas aprendem a trabalhar na roça colhendo, brincando. Tudo que elas aprendem brincando. Desde criança, a criança indígena, ela tem um espaço muito grande para elas brincarem, não é mesmo? Então vejam só, os brinquedos delas são o quê? Peão, peteca, dobradura,
corrida e jogos na água. Elas brincam muito na água, porque a maioria dos índios, eles moram o quê? À beira dos rios. Os meninos costumam ganhar um pequeno arco e flecha. Esse arco e flecha, os adultos eles usam para pescar, aliás, para caçar, arco e flecha, para treinar a pontaria e às vezes acompanham os pais para assistir às caçadas. Então, essas crianças, os meninos, eles ganham, não é, um pequeno arco e flecha e eles acompanham os seus pais quando os pais saem para caçar. Então eles observam, não prestam atenção e ali eles vão aprendendo para quando chegar adultos eles poder também caçar. Você sabe que os índios eles vivem, a maioria dos índios eles vivem o quê? Da caça e da pesca, certo? Então continuando. Já as meninas aprendem a colher alimentos e preparar delícias como o beiju, que é um tipo de panqueca de mandioca. Todo mundo aí já sabe o que é beiju, né, gente? Eu acredito. O beiju é uma tapioca bem grande, certo? Bem grande, que ela é feita de farinha de mandioca, tá certo? Então, essas meninas, elas aprendem também brincando. Elas aprendem com suas mães, vendo ali suas mães fazendo beiju, então elas aprendem a cozinhar e também elas aprendem a colher alimento, mas de uma forma que não é obrigada, elas não são obrigadas a fazer isso, elas fazem de uma forma brincando, de espontânea vontade, ali na brincadeira, e então eles chegam na sua fase adulto sabendo fazer tudo isso através de quê? Da brincadeira, que eles aprendem brincando. As crianças indígenas também se divertem com seus bichos de estimação, gente. Olha, já imaginou que legal, né? Você viver no meio ali de animais, para quem gosta de animais, com certeza, eu acho que a maioria de vocês aí eu sei que gostam de animais. Então, já imaginou que é legal conviver com araras, macacos, coatis e papagaios? Pois muitas crianças indígenas têm amigos como esses. Muitas crianças indígenas, elas têm os amiguinhos deles, muitos amiguinhos deles são o quê? São papagaios, são araras, são macacos. Então, as práticas das brincadeiras ajudam a cultivar a fraternidade. Numa brincadeira, há regras e elas funcionam igualmente para todos. Então, vocês sabem que numa brincadeira, é através das brincadeiras que você consegue arrumar amigos, né, coleguinhas, então é brincando. E isso, toda brincadeira tem uma regra e você tem que respeitar essas regras, porque essas regras, elas são iguais para todas. Eu vou mostrar para vocês uma criança aqui indígena. Veja só as crianças indígenas, como elas vivem lá nas aldeias. Ó, observa aqui. Observa que aqui tem duas crianças. Elas estão, ó, com um papagaio na mão. Então, elas não moram em cidades, elas moram o quê? Em aldeias, né? E lá elas costumam brincar com animais. Aqui vocês observam que tem dois menininhos, né? E eles estão brincando com papagaio, são os amiguinhos deles. Então, essas daqui é a forma como os índios vivem, né? Crianças indígenas. Também, gente, aqui eu já vou ler aqui nessa outra partezinha aqui, tá certo? Então, com essa justiça, cria-se um ambiente de camaradagem, alegria e alegre partilha. Então, quando você brinca de brincadeira de jogos, você sabe que ali ali todos têm que respeitar, porque a regra não só é para um, a regra é para todos, né? Então você aprende também com esse companheirismo, essa amizade entre as pessoas. A gente aprende como? A gente aprende desde criança brincando uns com os outros. Você aprende a respeitar o seu colega, né? Ser fraterno é ser irmão. É amar, é cuidar dos que sofrem
e repartir o que se tem. Então, irmão, você cuidar de uma pessoa é como se você está cuidando do seu próprio irmão. Não é por você vai cuidar somente do seu irmão de sangue. Não, a gente tem que cuidar do nosso próximo, cuidar da pessoa que está próximo a gente. E a gente aprende isso desde quando? Desde quando a gente é criança, com as nossas brincadeiras, não é mesmo? O mundo será um lugar melhor quando todos praticarem a fraternidade. O que é fraternidade? É você tratar o seu próximo como se fosse seu irmão, certo? Então, se você trata, você desde criança que você costuma brincar com outras crianças e você respeita as regras do jogo, as regras das brincadeiras, o que é que vai acontecer? O mundo vai ser um mundo bem melhor, você, desde criança, você respeitando o próximo, respeitando as pessoas, não é mesmo? Família é uma palavra que surgiu bem aqui no livro de vocês. Observe que tem uma foto de uma família. Será que essa família ela é de hoje? É uma família antiga, gente, de muitos anos. Observe pelos vestes, pela forma de vestir que essas pessoas estão. Então, a palavra família surgiu da antiga sociedade romana. Então, se é romana, quer dizer o quê? Que surgiu de Roma, né? Em Roma. Então, o que é da antiga sociedade romana, que existiu há mais de 2000 anos, isto é, há séculos. Então, a palavra família surgiu na antiga sociedade romana há mais de 2000 anos, ou seja, há mais de, tem o quê? Isto é, há séculos, existe há séculos. Vocês sabem que um século ele tem o quê? Tem 100 anos, certo? Então, para os romanos dessa época, a família era formada por pessoas. Naquela época, na época da sociedade romana, né, a família ela era formada por pessoas, por propriedades. Propriedades quer dizer o quê? Terras, por objetos, né? Eles não eram formados. Hoje a nossa família ela é formada por pai, mãe, avós, bisavós, tios. Então a nossa família é formada assim. Mas antigamente, há muitos e muitos anos atrás, há uns séculos, né? Essa família ela era formada por quê? Por pessoas, propriedades, animais, móveis, casa e entre outros pertences. Então, o que? Não só eram pessoas que faziam parte da família, propriedades, móveis, objetos também faziam parte dessa família. O núcleo familiar que hoje existe na sociedade é muito diferente do passado. Então, hoje as famílias reduziram a quantidade de filhos. Antigamente, gente, eu vou mostrar outra foto aqui para vocês de uma família que vocês vão observar aqui nessa foto. Aqui é uma família, olha. Veja a quantidade de pessoas que tem nessa família. Isso aqui é uma família muito antiga, certo? Eu acredito que seja o quê? Desde o início, quando os portugueses chegaram. Observa a forma deles vestirem, a quantidade de pessoas que tem nessa casa, né? Então, as famílias antigamente, elas eram família bastante grande, certo? Então, vejam só. O núcleo familiar, hoje, as famílias reduziram. Então, quer dizer o quê? Que antigamente as famílias eram bem maiores. Hoje, a família ela é bem reduzida. Existe menos pessoas em uma casa. Digamos, tem o pai, a mãe e às vezes tem, no máximo, 3 filhos, né? No máximo, às vezes, tem 3, 4 filhos. Então, as famílias antigamente, as mães, elas tinham até de 20 filhos. Então, a família era bastante grande. Mas o que? Devido ao custo de vida elevada e até mesmo pela consciência de que, seja, oferecer uma melhor qualidade de vida para seus filhos, pois antigamente morriam muitas crianças. Hoje os pais se preocupam em quê?
Eles querem dar uma qualidade melhor de vida para os seus filhos. Porque uma casa com muitas pessoas, lógico que com certeza as despesas vão ser bem maiores. E o que? Antigamente morriam muitas crianças, morriam muitas pessoas por falta de médico, por falta de remédios, às vezes até de alimentação. E também escola, não tinha escola para todos, creche não tinha, como não existia creche. Então hoje as famílias elas são menores, o quê? Elas têm essa visão, né, de querer o melhor para a sua família. Porque, digamos, uma família tem 20 pessoas numa casa. Você já imaginou a despesa como é grande, né? E as dificuldades aí como iriam ser. Principalmente hoje que a qualidade de vida hoje é bem maior. É o que? Hoje as despesas são maiores, o custo de vida é bem maior. Mas sendo uma família antiga ou moderna, os objetivos são os mesmos: compartilhar amor, dar segurança e respeitar a individualidade de todos. Nem sempre as pessoas que fazem parte do grupo familiar, elas moram juntas, né? Hoje nós sabemos que nem sempre aquelas pessoas que fazem parte do grupo familiar, que é pai, mãe, avós, filhos, eles moram na mesma casa. Vamos aqui, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Aqui, ó, nós temos umas crianças que vivem com o pai e a mãe. Nós temos aqui, ó, uma família. Nós temos o pai, a mãe e os filhos. Eles moram juntos. Aqui nós temos o quê? Uma família que já moram com que moram com quem aqui? Que já moram com seus avós, ó. Crianças que moram com os avós. E aqui nós temos criança que mora apenas com o pai. Nós temos crianças aqui que moram apenas com a mãe. Isso hoje é a realidade da nossa família, né? Das famílias. As famílias hoje nem sempre todos moram na mesma casa. Então, seguindo para outra página, o que é que diz aqui? É comum hoje na sociedade casais que decidem não viver mais no mesmo lar, ou seja, casais que eles decidem o quê? Não viver na mesma casa, né? Então, mas não deixa de ser uma família, que ali vai ser o pai, vai ser a mãe, certo? Então, eles se separam ou se divorciam, passam a morar em casas diferentes e às vezes cada um forma uma família nova, então uma nova família. Às vezes o pai e a mãe decidem se separar e aí cada um vai morar em uma casa diferente e aí cada um vai formar uma família. O pai às vezes casa com outra mulher e vai formar outra família, vai ter outros filhos. A mesma coisa pode acontecer com a mãe. A mãe ela se separa do pai, ali se separam e ela casa com outro homem e ali ela vai ter outros filhos. Então vai aumentar a família, com certeza aí, né não? Então vejamos aí. No núcleo familiar surgem os parentes, membros da família. Os parentes são quem? São os membros da família pai do pai, pai da mãe, né? Por isso, temos avós paternos, avós maternos. O que são avós paternos? Avós paternos são os pais, o pai e a mãe do nosso pai. E avós maternos é o pai e a mãe da nossa mãe. Então, por isso que existe paterno. Paterno vem de pai, materno vem de mãe. Então, avós paternos são o pai e a mãe do nosso papai. Avós materno é o quê? Os pais, o pai e a mãe da nossa mamãe. Então, em nossa sociedade, junto ao nome, as pessoas devem receber também um ou mais sobrenomes. Que digamos assim, deixa eu dar um exemplo de um nome. Maria Lopes Bezerra. Então, Maria Lopes Bezerra quer dizer o quê? Lopes às vezes pode ser da mãe dela e o Bezerra pode ser do pai dela. Então, isso quer dizer que com o seu nome vem o sobrenome da sua mamãe ou do seu papai, tá certo? Pelo sobrenome é possível uma família se construir.
construir sua árvore genealógica e descobrir sua origem. Quando a escolha dos nossos nomes, às vezes acontece homenagear o pai, o avós ou os tios. Então, às vezes, o que acontece? Quantas e quantas meninas, às vezes, não têm o nome da sua avó, né? E, às vezes, o mesmo nome da sua mamãe. Ou, às vezes, o nome de uma tia, em homenagem ao avô, homenagem a uma tia. Então, quando é homenageado, quando o filho tem o mesmo nome do pai, ele vai se chamar ou Júnior, filho ou segundo. No caso, digamos, sim, por que é que sempre vem alguns nomes seguidos de Júnior? Marcos Paulo Júnior, porque o nome Marcos Paulo deveria ser, com certeza, era o nome do pai, né? Marcos Paulo. Aí o nome do filho ficou o quê? Marcos Paulo Júnior. Ou então, às vezes, Marcos Paulo Filho, porque Marcos Paulo era o nome do pai, e aí ficou Marcos Paulo Filho, porque o outro segundo é o filho, né? Então, existe, quando vem o nome de uma criança, digamos, se ela fosse Marcos Paulo Neto, porque com certeza o nome do avô dela era Marcos Paulo. Ou então neta, né? Maria Augusta Ferreira Neta. Então, com certeza, Maria Augusta deveria ser o nome da avó, né? E a mesma coisa também, há alguns pais que colocam também o sobrenome como sobrinho ou sobrinha. Marcos Paulo Sobrinho, Marcos Paula Sobrinha, porque ali foi o que? Esse sobrenome de sobrinha, esse nome foi colocado o quê? Colocado de uma tia. Então, em homenagem a essa tia muito querida, às vezes os pais colocam o nome, né? Então, o mesmo nome então fica como sobrinho. É importante sabermos tudo o que nos dizem a respeito do nosso nome. É importante a gente saber quem foi que escolheu o nosso nome, por que escolheram aquele nome, né? Escolheram o seu nome. Quem foi que escolheu o seu nome? Por quê? Em homenagem a quem ou ao que, né? Que foi dado esse nome. É por isso que é importante a gente saber. Na atividadezinha de vocês, aí na página 24, vai ter apenas uma atividadezinha bem simplesinha para vocês fazerem, que vai ser a atividade de hoje, certo, gente? De hoje, segunda-feira, dia 29, vai ser a atividade de hoje no livro didático, na página 24, vai ser apenas essa. Então, vocês vão fazer o quê? Observe as imagens e pinte as que caracterizam a união de uma família. O que é união? União é quando você conversa, existe um diálogo, não é? Existe uma coisa legal, união. E existe a desunião, que são brigas, discussões. Isso aí não faz parte da união. Digamos, respeito faz parte da união? Com certeza, você respeitar o seu próximo, respeitar alguém da sua família, as pessoas que moram com você. Você tem que ter esse respeito, então isso faz parte da união. Amor faz parte da união? Lógico, aquele carinho, né, que você tem com outras pessoas ou que aquelas pessoas da sua casa têm com você. Então, amor faz parte da união. Briga. Será que briga faz parte da união? De jeito nenhum, né, gente? Briga não faz parte da união de forma alguma. E desrespeito. Você desrespeitar alguém. O que é desrespeito? Você gritar, você falar alto com o seu avô, com a sua avó, ou você xingar a sua avó, seu avô, seu pai, isso é uma falta de respeito. Isso não pode existir em uma família de jeito nenhum. Então, desrespeito não faz parte da união. E discussão, você tá o quê? Discutindo, né? Isso também não faz parte da união. E diálogo, o que é diálogo? É você conversar, né? Conversar numa boa, sem briga. Então, isso faz parte sim da união, né, gente? Então, no livro de vocês, aí amanhã vocês irão responder na página 67
168 a atividadezinha de vocês, né? No livro de reforço, tá certo, gente? Então, vocês entenderam aí o que a diferença, né, de uma família ao longo do tempo, essas mudanças que existem, né, nas famílias ao longo do tempo, mas isso quer dizer o quê? Que o respeito, o amor, ele tem que permanecer nos nossos lares, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido mais um pouquinho, né, sobre família, e eu espero que vocês realizem a atividade de vocês com sucesso, e eu deixo um grande beijo para todos aqui e até a próxima aula. Tchau!